tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está falando um professor José, do Colégio Peritubano. Essa é uma aula do 8º ano, aula de matemática do 8º ano. A aula de hoje é sobre o volume dos sólidos e poliedros, ok? Então vamos lá para a aula de hoje. Bom, primeira coisa, identificando aqui os sólidos ou poliedros. Então, os primeiros aqui nós temos, um resumo da fórmula, tá? Então, para calcular o volume desses sólidos, é preciso sim, tá decorando as formulinhas deles aí. Então, nós temos aqui um cubo, temos aqui um prisma, ok? E um cilindro. Então, a fórmula, tanto do cubo, quanto do prisma, quanto do cilindro, é a mesma, Então, como se calcula aí o volume destes sólidos? O volume é dado pela área da base vezes a altura, ok? Então, a área da base, vezes a altura. Segundo, temos aqui as pirâmides. Pirâmides de base triangular, quadrada, ou retangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante. Também temos o cone. Todos eles também têm a mesma forma para calcular o volume. Então, é dada por a área da base vezes a altura dividido por 3. O que muda aqui, O que muda aqui, dependendo, da figura, da base de cada pirâmide, é uma forma de se calcular a área da base. Então, aqui no 8º ano, quando for uma pirâmide, por exemplo, com base pentagonal, hexagonal e assim por diante, geralmente é dada já, dada aí a área da base. Então, teria que somente multiplicar pela altura e dividir por 3. Por quê? É dada, Porque o procedimento para calcular a área da base é um pouquinho mais complexo, Então, como vocês no 8º ano ainda não viram isso, então já é dada a área da base. Então, seria somente multiplicar pela altura e dividir por 3. Porém, quando for uma base triangular, vocês já aprenderam a calcular a área de um triângulo. E quando for a base, retangular, vocês já aprenderam a calcular a área do retângulo. Então, nesses casos, pode ser que não seja dada, tá? Assim também quando for um cone, tudo bem? Quando for um cone também, vocês já aprenderam a calcular a área da base. Por quê? A área da base de um cone é um círculo. E vocês já aprenderam a calcular a área de um círculo, Que nós vamos ver logo adiante, tudo bem? E aqui na nossa terceira figura é uma esfera. A fórmula para calcular o volume de uma esfera é 4 vezes π vezes o raio elevado ao cubo dividido por 3. Tudo bem? Então vamos para alguns exemplos aí, tá? Vamos praticar um pouquinho. Primeiro exemplo, nós temos aqui uma pirâmide de base retangular, ok? Então olha só, qual o volume de uma pirâmide cuja base é um quadrado de lado 6 centímetros e altura 8? Para calcular aí o volume de uma pirâmide é dada por volume, a área da base, então vou colocar aqui a B, vezes a altura, e o resultado dividido por 3, ok? Então, multiplicando por 1/3 é a mesma coisa, mas vamos deixar da mesma forma que foi representado na apostila. Então, olha só, vamos calcular o volume agora. Então, o volume é igual à área da base da pirâmide. Qual vai ser? Bom, como eu já falei que é um retângulo, e vocês já aprenderam a calcular a área de um retângulo, então, nesse caso da pirâmide, é quadrada, ok? Então, é um quadrado onde tem lados 6. Então, como a gente calcula aí a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, aqui a área da base será 6 vezes 6 vezes a altura da pirâmide, que é 8. Tudo isso dividido por 3. Então, vamos lá. Volume é igual a 6 vezes 6, 36, vezes 8, dividido por 3. Então, simplificando aqui, Simplificando a nossa expressão para facilitar aqui os nossos cálculos, então eu posso fazer o seguinte, simplifica aqui o 36 com 3, certo? Que aí vai dar 12, Então fica volume é igual a 12 vezes 8, simplesmente, Então volume é igual a, multiplicando 12 vezes 8, vai dar aí 96, a unidade, centímetros cúbicos. Simples assim, gente. Tranquilo? Ok, então vamos para mais um exemplo aí. Bom, agora que nós temos um prisma, Um prisma aí retangular, ok? Então, qual que é a fórmula para calcular aí o volume de um prisma? Ok, então vamos lá. Volume do prisma, são os mais simples de todos, certo?
Então, para calcular o volume do prisma, a fórmula é volume é igual ao quê? A área da base também, multiplicado pela altura, que a gente representa pela letra H. Tudo bem? Então, essa é mais simples, né? A fórmula para calcular o volume do prisma e do cilindro. Então, substituindo, fica o seguinte. Volume é igual à área da base, vocês também já aprenderam a calcular, que é a mesma ideia da pirâmide, né? Então, é só multiplicar um lado pelo outro. Então, ela é retangular, um lado mede 5, o outro lado mede 4. Multiplicando 5 vezes 4, estaremos calculando aí a área da base. Então, este resultado vezes a altura, que é 10. Feito isso, resolvendo, então o volume é igual a 5 vezes 4, 20. 20 vezes 10, aí vai dar quanto? 20 vezes 10? 200. Ok? 200 o quê? Centímetros cúbicos. Tranquilo, gente? Fácil, né? Então, o volume do prisma ou do cilindro, eles são bem simples de calcular, são bem simples de resolver, certo? Continuando aí, então, vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Bom, agora aqui, gente, é o volume do cone, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, foi pedido para calcular o volume do cone. Nesse caso aqui seria apenas desta linha aqui, né? Deixa eu pegar aqui um vermelho só para identificar. Então, seria daqui até em cima, que ele forma aí um cone, certo? Aqui também foi pedido para adotar o π igual a 3, tá? Como o valor de π é um número irracional, então, muitas vezes é preciso ser adotado um valor. Quando for pedido, a gente substitui, senão a gente deixa do jeito que está, tá? Mas aí, na maioria das vezes, a gente acaba adotando 3 mesmo, ou 3,14, certo? Então vamos lá, continuando então, qual que é a fórmula mesmo para se calcular aí o volume de um cone? Ok? Então olha só, copiando a fórmula primeiro, tem que decorar a formulinha, então o volume do cone é igual a, o volume é igual a área da base também, ok? Vezes o que? A altura, e o resultado dividido por 3, ok? Que é a mesma fórmula aí da pirâmide, né? Mesma formulinha da pirâmide, certo? Então vamos lá, resolvendo, então, fica da seguinte forma. Volume é igual a área da base. Gente, a área da base para nós aqui, nesse caso, a área da base é isso aqui, ó. Como se fosse a parte de cima, tá? Então aqui seria a base. Tudo bem? Então é o seguinte, resolvendo aqui. Bom, aqui ao lado, vamos relembrar aí como que a gente calcula, né? A área de um objeto com formato circular. Então, a área de um objeto com formato circular, né, de um círculo, é igual a π vezes o raio ao quadrado. Ok? Então, essa formulinha que a gente utiliza para calcular a área. Então, nesse caso aqui, o AB a gente substitui por πr ao quadrado, tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Então, será π vezes o raio ao quadrado vezes a altura que nós chamamos de h, tudo isso dividido por 3. Tranquilo? Agora, substituindo, fica da seguinte forma. O volume é igual a... O valor de π foi pedido para adotar 3, então vai ficar 3 vezes o raio. Então, nosso raio aí, nesse caso, vai ser 5, né? Metade de 10, então é 5 ao quadrado vezes a altura que foi dada, que é 20. Ok? Tudo isso dividido por 3. Tranquilo? Então, vamos lá então para fazer as continhas agora. Então, muito tranquilo, gente, muito simples, ok? Então, a gente vai calcular o que primeiro aí, né? Nesse caso, a gente calcula primeiro a potenciação, né? Então, resolvendo, continuando aqui, volume é igual a 3 vezes 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que aqui vai dar 25, ok? 25 vezes 20, tudo isso dividido por 3. Tudo bem até aí? Nesse caso agora, gente, só fazer a multiplicação de todos e o resultado dividir por 3. Porém, para facilitar os meus cálculos, né, lógico, né, tem que procurar o que for mais fácil, eu posso simplificar, posso cortar esse 3 com esse 3 aqui, e aí já facilita um pouco, diminui a quantidade de números, certo? Então, meu volume vai ficar o seguinte, o que sobrou, volume é igual a 25 vezes 20. Olha que simples que ficou agora, né?
25 vezes 20. Então, o meu volume será igual ao resultado dessa multiplicação aí. Então, se a gente fazer aí 25 vezes 20, vai dar quanto? 500, né? Por quê? 2 vezes 25, 50, adiciono 0, então fica 500. 500 o quê? Centímetros cúbicos. Tranquilo? Tá resolvido. Calculamos aí o volume do cone, certo? Vamos para mais dois exemplos, dois últimos exemplos. Olha só, o que não vimos ainda, né, foi a área do cilindro e da esfera. Então, olha só, nesse caso aqui, se eu for calcular o volume de um cilindro que tem altura 7 centímetros e raio da base 3, então só fazer o desenho mais ou menos aqui, só para a gente entender. Então, como que a gente calcula mesmo? Qual que é a fórmula mesmo para calcular o volume do cilindro? Então, o volume do cilindro é dado pelo quê? A área da base vezes a altura, né? Que são um dos mais simples aí também. Então, como que a gente calcula a área da base do cilindro? Lembrando que nós já aprendemos isso, que a área da base, né, a área de um formato circular é π vezes o raio ao quadrado, ok? Então, isso que a gente vai substituir no lugar do AB. Então, meu volume será igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Substituindo, vamos lá. Então, o volume é igual a... Pediu para adotar o valor de π? Não pediu, né? Se não pediu para adotar o valor de π, ou a gente substitui por 3, mas o mais correto aqui é deixar o valor de π mesmo, né? Deixar o próprio π aí, tá? Não substitui. Então, fica π vezes o raio, que aqui no caso é 3, elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 7. Ok? Fazendo aqui do lado para ganhar um pouquinho de espaço. Então, como fica, né? O volume é igual a π vezes 3 elevado ao quadrado, vai dar 9, vezes 7. Ok? Então, para concluir, nosso volume é igual ao quê? 9 vezes 7. Então, multiplicando 9 por 7, vai dar o quê? 63. 63 o quê? Pi. O quê? Centímetros cúbicos. Tá resolvido? Então, tá aí o volume do cilindro, tá? Se fosse dado o valor de π, seria somente multiplicar por 63, estaria tudo certo. Ok? Para concluir agora aí, último exemplo, né? O volume de uma esfera, tá? Então, olha só. O volume de uma esfera de raio 9 milímetros. Então, relembrando aí o volume de uma esfera, vamos colocar a fórmula aqui. O volume de uma esfera é dada por 4, que multiplica o valor de π, que multiplica o raio elevado ao cubo, tudo isso dividido por 3. Tudo bem? Então, vamos lá agora para calcular aí, vamos calcular o volume dessa esfera. Então, volume é igual a 4 vezes π, não foi dado o valor de π, podemos deixar ele aí ou podemos substituir, né? Nesse caso, vamos substituir, vamos fazer diferente, né? Vamos adotar o valor igual a 3, ok? Então, o valor de π igual a 3, vezes o raio elevado ao cubo. O raio é 9, então vai ser 9 elevado ao cubo, tudo isso dividido por 3. Então, o volume é igual a... Posso cancelar aqui, né? O 3 com 3. Então, corta, corta. Sobrou o quê, né? Então, sobrou o 4 vezes o 9 elevado ao cubo. Se a gente fizer 9 elevado ao cubo, vai dar 729, ok? 9 vezes 9 vezes 9, 729. Bom, concluindo agora, o volume é igual a 4 vezes 729. Então, aqui vai dar 2.916, o quê? 16 milímetros cúbicos. Simples, né, gente? Bem tranquilo, né? Então, nada mais é do que pegando as formulinhas aí, substituindo os valores. Certo? Bom, espero que tenha entendido e até a próxima. Tchau, tchau.